Abra comigo vossas Bíblias, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, o discípulo Mateus, o publicano. Eu queria ler com os irmãos Mateus capítulo de número 8, nessa noite, palavra que o Senhor plantou no meu coração, palavra de fé, palavra de força, palavra de encorajamento para nossas vidas. Mateus capítulo de número 8, eu queria ler com a igreja o versículo de número 5. Irmãos, ao encontrarmos a palavra de Deus, em reverência à palavra, aqueles que puderem, vamos nos colocar de pé para fazermos a leitura inicial nessa noite? Mateus, capítulo 8, o versículo é o versículo de número 5. Quem abriu a Bíblia, diga um amém. Lembre-se disso. Abriu a Bíblia? Mateus capítulo 8, versículo 5. Fala assim comigo. Eu também... Não. Fala assim. Eu também vou abrir meu coração. Por que abrir o coração, pastor? Porque não adianta abrir a Bíblia e o coração ficar fechadinho, não é verdade? Irmã Carmen, sabe o que eu aprendi? Muito mais do que abrir a Bíblia, nós precisamos estar com corações abertos. Por quê? Porque às vezes Deus fala, e Deus sempre fala, irmãos. É impossível, num dia que tem 24 horas, Deus não falar contigo um segundo do dia. Só que às vezes a gente está tão desligadinho, sabe? Tem gente que está aqui, mas está pensando no que vai comer quando chegar em casa. Será que a esposa fez a janta? Aí o Flávio já está assim, Flávio já deu uma catucada na varoa, barriga já roncou, hein? Tem gente que está aqui, mas está pensando na sexta-feira. Tem gente que está aqui, mas está pensando no sábado. E o pior, tem gente que está aqui e está pensando, o que eu vou comer no domingo no almoço? Irmão, está aqui, pensa no agora. Pensa nesse momento. É porque é nesse momento que o Espírito de Deus vai começar a colocar tudo em ordem aí, ó. Vai começar a organizar esses pensamentos. O Espírito Santo ele vai começar a trazer aqui, ó, porque ele te deu alguns insights durante o dia. Durante o dia o Espírito Santo foi tratando, só que a correria, o trabalho, os afazeres de casa, os afazeres domésticos, aí faz aquilo, vai no mercado, faz aquilo outro, trabalho, aí você não consegue. Mas agora o Espírito Santo falou, quero falar contigo. Amém? Mateus capítulo 8, versículo 5 diz assim. Você conhece o texto, mas por mais que você conheça, lembre-se disso, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é o quê? Fala comigo assim, a palavra de Deus é viva. Então se ela é viva, ela está sempre falando conosco. Amém? Abre teu coração. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, repita comigo esse nome, Cafarnaum. Não, está fraquinho, irmão, pode melhorar. Vamos, 1, 2, 3 e... Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou, eu gosto dessa palavra, ele se aproximou dele, implorando, Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Como eu gosto desse texto, por isso que continuaremos lendo. Versículo 9. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Glória a Deus, aleluia. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. E ao meu servo, faça isso, e ele faz. Olha o versículo 10, irmãos. Eu quero fazer isso aqui nessa noite. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado. E disse aos que o acompanhavam, provavelmente, ele olhou para Pedro, olhou para Tomé, olhou para o André, para os irmãos, falou, fiquei admirado. E disse aos acompanhantes, em verdade lhes digo, que nem mesmo em Israel, no meu povo, eu encontrei fé como esta. Digo a vocês, que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino
existe um reino dos céus, sabe, irmãos? A terra não é para sempre não, existe um reino para nossas vidas. Versículo 12. Mas os filhos do reino serão o quê? Lançados fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Em outras versões, sarado. Vamos orar nessa noite? Pedimos a Deus revelação dessa palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta noite. Obrigado por esta quinta-feira. Obrigado porque podemos te cultuar, te louvar, te engrandecer. Fala conosco, Pai. Pai, que a Tua palavra nos vença nesta noite. Que sejamos vencidos pela Tua palavra. Senhor, eu não oro pela Tua palavra, porque Tua palavra já é poderosa. Eu oro por nós que precisamos dela, Senhor. Pai, que nesta noite o Senhor possa abrir os nossos olhos, abrir os nossos entendimentos e tira de nós tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Glorifica o Teu santo nome, que eu diminua, que o Senhor cresça. Enquanto nós estivermos aqui reunidos nesse espírito, nesse propósito, nessa atmosfera, visita a nossa casa. E nós anulamos toda a investida do inimigo sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Porque há poder no nome de Jesus. Satanás, larga tudo, porque a nossa vida é de Deus. Tu não tens autoridade sobre a nossa casa. Tu não tens autoridade sobre o nosso lar. Você não tem autoridade nem sobre a tua casa. Você não vai ter autoridade sobre a nossa casa também. Então, Pai, manifesta a Tua glória no meio do Teu povo. Eu oro e peço no nome do Senhor Jesus Cristo. E quem concorda e crê, diga amém. E amém. Toma o seu assento rapidamente aí, ó. Bíblia aberta. Libera suas duas mãos no mais altos céus. Libera tuas mãos e aplauda o Senhor Jesus aí. Aplauda, não. Mas levanta a mão e aplaude de verdade. Glória, glória, honra, louvor e majestade é dele, irmão. Como eu amo essa palavra, irmão. E vira e mexe, eu me apego olhando para essa palavra e eu falo: Senhor, o que está acontecendo? Por que nós não estamos vivendo isso? Aí eu me pergunto, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele mudou? A Bíblia fala que nele não tem variação de dúvida, Ele não muda, Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje, serás o mesmo eternamente. Aí eu olho para a irmã Carmen e eu tenho que perguntar: irmã Carmen, por que nós não estamos vendo isso acontecer em nossos dias? Será que é culpa de Deus ou é nossa culpa? Eu tenho convicção no que eu falo, irmão. O problema não é Deus. O problema somos nós que não nos chegamos a Ele com a fé que devemos chegar. Eu olho para esse texto, eu aprendo muita coisa. Primeira coisa, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, Jesus entrou em Cafarnaum. E o que é Cafarnaum? Do grego, Cafarnaum significa Vila do Conforto. Cafarnaum é a cidade onde Jesus esteve durante o seu ministério terreno. Jesus andou em toda a Judéia, Galileia. Só que em Cafarnaum, Jesus ele montou uma base, onde ele dormia, ficava com seus discípulos. Você vai ler lá em Marcos capítulo 2, Jesus indo para casa, e ali um paralítico é curado dentro daquela casa. Mas quando Jesus chega em Cafarnaum, Cafarnaum significa Vila do Conforto. Você pode repetir isso comigo? Mais uma vez. Fala para o irmão que está do teu lado: Vila do Conforto. Jesus quer te levar para uma vila de conforto, sabe? Em meio à guerra, eu acho que você não entendeu ainda, Jesus tem um lugar confortável para a tua vida. Que isso, pastor? Não entendi nada. Porque tem gente que está desconfortável. Tem gente que está passando por momentos difíceis. Mas Jesus é o conforto para a tua vida. Se Jesus não serve, não te acalenta, é porque você é insaciável. Eu quero falar para você: Jesus me completa, irmão. Jesus me completa. Ah, eu tenho uma necessidade. Tinha uma mulher na Bíblia, Jesus vai nos dizer em João capítulo 4, que ela tinha muita sede. E não era sede de água não. Era um marido atrás do outro, e todos não era dela. Mas a água viva chegou e falou assim: ó, Jesus, Tu és a água que me sacia, sabe?
Jesus quer nos levar para a vila do conforto. Mas quando eu olho para esse texto, Jesus chegando em Cafarnaum, vila do conforto, a Bíblia vai nos dizer que um centurião, aí você sabe, você já ouviu 10 milhões de pregações falando sobre centurião. O centurião era um responsável que cuidava de 80 a 100 homens. Então um centurião, ele era um soldado, era um general, um homem poderoso. Ele tinha 80 a 100 homens ao seu comando. A Bíblia fala que agora esse homem, que tinha uma patente, que tinha um destaque na sociedade, ele se aproxima de Jesus. Isso é lindo, porque nós estamos fazendo o que aqui nessa noite? Quinta-feira, está um pouco frio, você poderia fazer tudo que a sociedade de repente está fazendo, que outras pessoas poderiam estar aqui, mas inventaram outras desculpas, ou colocaram outras prioridades, ou outras necessidades. Mas eu e você estamos fazendo o que aqui nessa noite? O que esse homem fez. A Bíblia fala que aquele centurião, ele se aproximou. Eu gosto dessa palavra. Aproximar-se de Jesus. E como eu me aproximo de Jesus? Toda vez que eu reconheço que Ele é o Senhor da minha vida, toda vez que eu diminuo o meu título, seja lá qual o teu título, não sei qual é a tua fama, eu não sei tudo que você tem, mas uma coisa que eu reconheço, diante de Jesus, eu tenho que me diminuir e me aproximar dEle. Aquele homem se aproxima. O que ele quer? Ele quer relacionamento, ele quer calor. Eu tenho convicção que esse centurião aqui, ele era latino-americano, sabe? Ele não era europeu não, porque europeu é meio distante, sabe? Europeu, americano, eles são meio distantes. Eles se cumprimentam de longe. Eu tenho certeza que ele era brasileiro, irmão. Que brasileiro gosta de calor, irmão. Brasileiro que não gosta de estar... irmão, eu tenho uma desconfiança quando alguém fala assim: eu sirvo a Deus, eu sou crente, e não consegue ter contato com o outro. Porque o Senhor que eu sirvo, o Deus que me alcançou pela graça e misericórdia, Jesus andava no meio do povo, irmão. Jesus olhava no olho do povo. Jesus teria calor humano, irmão. Jesus, ele poderia andar em bigas. Eu penso assim, Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus, o verbo que se fez carne, ele poderia falar assim: pai, eu vou na terra, mas nem eu não quero pisar na terra, eu quero que homens me carreguem. Ele poderia, mas não foi isso que ele fez. Jesus tocava em pessoas. Sabe o que ele mostra pra gente? Proximidade. Deixa eu revelar para você o que Deus me deu aqui agora. O Emanuel é Deus conosco. Só que agora ele falou assim, o Emanuel já veio. Ele não quer só ser o Emanuel, Deus conosco. Agora ele enviou para nós quem? O Espírito Santo, que é Deus, o Consolador, que é o Deus em nós. Você entende isso? Uma proximidade. Deus não quer estar distante, Deus quer estar perto. Proximidade. Esse homem, ele se aproxima de Deus. O que Deus quer de nós aqui nessa noite, Flávio? Ele quer uma proximidade. Ele quer estar próximo, ele quer estar junto, ele quer ter contato. O nosso Deus, eu falo que Ele é um Deus, não é carente, porque Ele se supre de todas as coisas. Mas mesmo Ele sendo Deus, Ele se fez homem para ter contato conosco. Então eu olho para o centurião, eu vejo, aprendo. Eu preciso estar próximo de Jesus. Quer ver um detalhe nessa noite? Tem horas que nós estamos dentro de casa, mas estamos longe de todo mundo. Como? Já percebeu que quando você está na mesa, está com o celular na mão? Você está do lado da tua esposa, está do lado do teu familiar, mas está longe deles. Não adianta estar do lado, tem que estar próximo. Não adianta estar perto, tem que estar próximo. Não adianta estar no mesmo ambiente, tem que estar próximo. Deixa eu falar de novo. Não adianta estar no mesmo ambiente, tem que estar próximo. Por quê? A Bíblia vai dizer, Wagner, que aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava no mesmo ambiente que muitos, mas ela tocou porque ela estava próxima. Nós precisamos estar próximo de Jesus. Contato, intimidade, relacionamento, nosso vocabulário, a nossa voz, próximo de Jesus. Eu gosto desse texto. Agora olha só o que ele faz, Alexandre. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele. E o que ele fez? Começou a implorar. Ele implora. Ele começa a implorar Jesus. Mas implorar o quê? O que me chama a atenção é que geralmente, quando alguém está implorando, é porque quer algo para ele mesmo. Geralmente quando alguém implora algo, pega isso para a tua vida. Quando alguém implora algo, irmã Carmen, está implorando para ele
mesmo. Você lembra daquele comercial? Me dá Danoninho, Danoninho dá. Me dá Danoninho, Danoninho. Quem lembra desse comercial? Me dá Danoninho. É uma pessoa pedindo Danoninho para ele. Ele está implorando para ele. Mas esse centurião não, irmão. Ele está implorando, mas não para ele. Ele está implorando para outro. Primeira lição dessa noite. Nós vamos aprender sobre oração intercessória. Nós precisamos interceder uns pelos outros. Me ajuda a pregar aí, por favor. Dá um glória a Deus, por favor. Diga um aleluia, por favor. Fala para o teu irmão que está perto de você. Olha para o irmão mais perto de você. Olha para ele e fala assim: aprenda não orar, não pedir só por você. Ore por todos aqueles que o Senhor te entregar em tuas mãos. Quem está entendendo, diga um amém. Alexandre, aquele homem, ele começa a interceder pelo teu servo. Nós precisamos aprender com ele. Ele começa a interceder por um conhecido, pelo um servo dele. Nós precisamos interceder pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos conhecidos. E eu tenho um texto na Bíblia, a Bíblia vai nos dizer que Deus mudou a história de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Grita isso comigo: eu não posso ser crente egoísta. Só oro por mim. Só oro por mim. Só oro pela minha vida. Só oro por mim. Não oro nem pelo filho, nem pela esposa, nem pela mãe, nem pelo pai, nem pelo sobrinho, nem pelos primos. Ora pelos outros, irmãos. Eu aprendo com esse homem, centurião, oração intercessória. Ele implora. Agora preste atenção nisso aqui. Versículo 6. O que ele diz? Senhor, o meu servo está na minha casa. Quem está no versículo 6, diga um amém. Quem está no versículo 6, diga um glória a Deus. Se você não está na Nova Almeida, eu estou com a versão Nova Almeida atualizada, que é a versão que a Nova Vida utiliza. Se você não tem uma Nova Almeida atualizada, acompanha aí na versão da igreja na tela. Ó. Olha o que ele diz: Senhor, o meu servo está na minha... Calma aí, você não entendeu. De novo, o meu servo está onde? Está onde? Na casa dele. Era servo dele. Era o empregado dele, mas estava onde? Dentro da casa. Agora observa um detalhe. Um outro detalhe que está no texto. Ele está em casa o quê? Ele está na minha casa, o quê? De cama. Fala assim, de cama. Paralítico. Aquele homem observou que dentro da casa dele tinha alguma coisa paralisada. Acho que você não entendeu ainda. Quinta-feira, irmão. Tá frio. Mas o Espírito Santo falou assim: tem alguma coisa dentro de casa que está acamado e está paralítico. Vou falar de novo. Tem alguma coisa que está fora do lugar. Aquela cama não é para aquele servo. E aquele servo não é para estar paralisado. Vou entregar porque Deus mandou. Levanta a mão para receber. Tem coisa que não é para estar paralisada. O que Deus fez para andar não é para ficar parado. O que Deus fez para tua casa não é para ficar enfermo. O que Deus tem para tua casa, para tua família, para o teu lar, é para andar em nome de Jesus. Eita glória! Tem coisa dentro de casa paralisado. O que eu presto atenção nesse centurião? Aprenda isso com esse centurião. Aprenda isso com esse centurião. Olha que lindo. Era um homem ocupado. Era um homem que cuidava de 80 a 100 homens. Era um homem que tinha uma família. Amém ou não amém? Ele tinha 100 homens que ele cuidava, de 80 a 100 homens. Centurião geralmente cuidava de 80 a 100 homens. Então ele tinha que cuidar dele. Dos 100 homens, provavelmente ele cuidava, ele tinha uma família, ele tinha uma casa. Ele observou. O que eu aprendo nesse texto? Ele era um homem cuidadoso. Ele olhava os detalhes, porque tem gente que só olha o todo e não olha os detalhes da vida. E a vida é feita de detalhes. E tem coisas que se você não cuidar, eu aprendi na Bíblia, que o Deus que nós servimos, Wagner, ele faz assim, ó: eis que estou na porta e
ele bate. O diabo não. O diabo ele só quer uma brecha. A Bíblia diz que aquele homem sendo ocupado, cuidando de homens, cuidando de pessoas, ele era um comandante, ele cuidava, ele observou que tinha alguém na casa dele paralisado. O que eu aprendo com isso? O que eu quero passar para a igreja nessa noite? Observe o que está acontecendo dentro da tua casa. Não, pastor, é porque eu trabalho muito. Não, pastor, é porque eu me envolvo muito na obra. Não, pastor, é porque minha vida é muito corrida e eu não consigo observar os detalhes da vida. Irmão, se você não consegue observar os detalhes da vida, existe uma brecha na tua vida. Meu Deus, é forte. Sabe por quê? É nos detalhes da vida, é nas pequenas coisas que nós estamos perdendo para o inimigo entrar na nossa casa. Aquele homem observou que tinha alguma coisa paralisado na casa dele. E eu queria que você nessa noite pensasse: o que está parado na minha casa? O que está paralítico em casa? E a Bíblia diz que aquele homem, o servo daquele homem estava de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Tudo que para, com o tempo, vai gerar um sofrimento, um certo incômodo. Por isso que nós temos que ter cuidado. Porque quando a Bíblia fala de casa, toda vez que você vê casa na Bíblia, você lembra de família. É impossível você falar de casa e não lembrar de família. Por isso que nós temos que cuidar da nossa família. Por isso que nós temos que cuidar da nossa casa. Por isso que nós temos que ser cabeça no nosso lar. Tem homem aqui na igreja hoje? Tem glória a Deus de homem aqui na igreja hoje? Lembre-se disso, homem. Deus te fez como sacerdote. Deus te fez como sacerdote. Tem mulher aqui na igreja hoje? Eu posso ouvir um glória a Deus na igreja hoje? Posso ouvir um aleluia hoje? Das mulheres? Você é sábia, então edifica a tua casa. Observa o que está paralisado. Observa o que era para o que está enfermo. Eu olho para esse homem, centurião. Ele era um centurião, sim, mas ele não deixou que as ocupações da vida deixassem ele frio ou passando a largo das situações que estavam acontecendo dentro da casa dele. Não deixe que as ocupações do dia a dia te deixem frio dos acontecimentos de dentro da sua casa. Lembre-se disso. Era um servo. Escravos naquela época, descartáveis. Mas aquele homem me ensina algo: a valorizar as pequenas coisas dentro da minha casa. Aquilo que a gente pensa que não tem nada a ver. Não, isso é tão pequeno. Mas valorize aquilo que é pequeno. Valorize as pequenas coisas, porque a Bíblia fala: quem é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quem não valoriza o pouco, nem o pequeno, jamais vai experimentar o muito de Deus. Quem tem mão para dar glória a Deus aqui nessa noite? Aí a Bíblia vai nos dizer que aquele homem, ele falou assim, está em casa, Senhor, versículo 6, Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. A Bíblia diz no versículo 7, Jesus lhe disse, eu gosto quando eu vejo Jesus. Mateus, ele escreve numa visão para ensinar os judeus. Ele quer mostrar que Jesus é o Messias. Então Mateus, ele usa um linguajar, olhando para Jesus, ele fala: Jesus lhe disse, Mateus escrevendo, eu vou curá-lo. Por quê? Ele é o Messias, ele é o Jeová Rafa, ele é o que o cura, ele é o Deus que foi enviado para a terra. Jesus tem poder para curar, meu irmão. Jesus tem poder, vou falar mais uma vez, Jesus tem poder para curar, Enzo. Enzo, ora que Deus cura. Carmen, ora que Deus cura. Sabe qual nossa, infelizmente, nós estamos alimentando a nossa mente com tanta informação que a gente esqueceu que o nosso Deus também cura. Ele está alimentando tanta coisa dentro de nós que nós esquecemos que o nosso Deus é um Deus também que cura. E se for da vontade dele, ele vai curar familiares aqui nessa noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem poder para curar
diabetes, pressão alta, pressão baixa. Deus tem poder para curar Alzheimer, tuberculose, Covid. Deus tem poder para curar mal de partes. O nosso Deus é o Jeová Rafá, é o Deus que cura. E eu creio, Senhor. Creio que Tu és a cura, Senhor. Creio que Tu toca naquela pressão, naquela artéria, naquele coração. Toca, Senhor. Naquela diabetes, Senhor. Meu Deus também é o Deus que cura a diabetes. Não existe doença nesse mundo ou no universo que o Deus que eu sirvo não possa curar. Jesus disse: eu vou curá-lo. E eu tomo posse dessa cura nessa noite. Eu tomo posse dessa cura, Senhor. Eu tomo posse dessa cura. Você toma posse dessa cura em nome de Jesus? Visita a nossa casa hoje, Pai. Jesus disse: eu vou curá-lo. Mateus é o evangelista que escreve os evangelhos. Evangelhos, boas novas. Mateus está escrevendo o que Jesus fez enquanto estava aqui na terra. Então Mateus quer descrever para os judeus, porque Mateus escreve para os judeus, para um povo judeu. E Mateus fala: olha só, ele é o Messias, ele está curando. Então quando Mateus escreve esse evangelho, o que ele quer mostrar para os judeus? Ele é o Messias enviado. Jesus disse: eu vou curá-lo. Mas preste atenção nisso aqui agora, nesse detalhe. Eu tenho que correr porque o tempo é curto, mas o Senhor está falando aqui em nosso meio. A Bíblia diz assim no versículo de número 8. Eu gosto desse versículo. Presta bem atenção, que vai fazer você crescer. Mas o centurião respondeu. Jesus disse: ó, eu vou curá-lo. Em outras palavras, eu vou lá na tua casa hoje. Estou visitando a tua casa hoje. Vou na tua casa hoje. Se Jesus falasse para alguma mulher: calma aí, Jesus, deixa eu arrumar a casa primeiro. Né? Que tem gente que é assim, né? Rapaz, deixa ele entrar na tua bagunça. Eu falo: rapaz, sabe qual é o nosso mal? Que a gente quer arrumar para depois ele entrar. Não, deixa que ele arruma. Tem até um louvor que fala assim: mude as coisas de lugar. Tem um louvor que canta. Quem lembra desse louvor? O seu perdão é completo. Essa casa é a sua casa, nós deixamos ela para você. Só que o mal do ser humano é: não, Senhor, deixa eu arrumar a casa. Senhor, deixa eu varrer essa poeira para debaixo do tapete. Aí Jesus deixou aquela mulher. Aí a Bíblia fala que lá em Lucas, a mulher tem que perder a dracma para arrumar a casa. Tem gente que tem que perder alguma coisa para colocar ordem na casa, né, irmão? Mas Jesus quer entrar hoje na casa. Aí Jesus falou para aquele centurião: eu vou curá-lo. Mas o centurião, ele não estava preocupando com a casa física. Presta atenção nisso aqui, em nome de Jesus. O centurião não estava preocupado se a mesa estava bagunçada, se tomaram o café da manhã, cortaram o pão. Sabe quando você corta o pão na tua casa? Aí os farelos caem na mesa. Aí depois você não arruma a mesa. Aí vem o almoço, está aqueles farelos lá ainda. Jesus não está preocupado se está bagunçado. O centurião não está preocupado se o cachorro fez a necessidade de fora do lugar e ninguém limpou. O centurião não está falando assim. O centurião não está preocupado com coisas. O centurião, ele não deixou Jesus ir na casa dele. Não é porque a casa dele estava bagunçada. Porque tem muita gente preocupada com coisas. Tem gente que está preocupado com carro, com apartamento. Tem que trocar o sofá está furado. Não, é porque eu fui na casa da vizinha. A nossa televisão é de 42 polegadas. A da vizinha é de 65. Porque a gente está preocupado com coisas, irmãos. O centurião não estava preocupado com coisa. Ele falou: Jesus, lá em casa tu quer, Jesus? Jesus, mas eu não sou digno. Fala assim, ó: eu não quero olhar para coisas. Eu vou olhar para mim agora. Posso pregar para você nessa noite? A casa desarrumada é o reflexo da sua vida. Fala, Deus. A casa desarrumada é o reflexo da nossa vida. Se a vida está desarrumada, a casa está desarrumada. Se a vida está bagunçada, a casa está bagunçada. Tudo é um reflexo. Sabia que a nossa vida física é um reflexo da nossa vida espiritual? Dá uma glória a Deus.
Digam aleluia. Aí o centurião disse assim, olha só as palavras do centurião, Alexandre. Mas, versículo 8, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno. De quê? De recebê-lo onde? Em minha casa. Quem está comigo dá um glória a Deus bem alto. Quem está comigo diga um aleluia. Fala, santo é o Senhor Jesus. O centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa. Recebê-lo. Aquele centurião está dizendo assim, ó, eu reconheço o meu estado. Qual era o estado daquele centurião? Sou pecador. Tem algum pecador aqui nessa noite? Eu posso levantar meu pé, irmão? Não, porque a gente acha assim, não, pastor não peca. Não, eu sou evangélico há 30 anos, eu não sou pecador, eu sou melhor do que minha vizinha. Não, porque eu canto na igreja, sabe como é que é, né? Aquele varão que fica no bar, todo cachaceiro, pecador, sou melhor do que eles. E aquele meus amigos do trabalho, que faz piada ingrata, eu sou melhor do que ele. Rapaz, nós somos vermezinho de Jacó, irmão. A gente só canta porque ele está em cima da gente. Sabe aquele jumentinho? Vou te contar a história. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele entra montado em um jumentinho novo, que ele mandou os discípulos lá, né? Ó, vai lá na casa tal, lá vai ter um jumentinho amarrado. Pega, se alguém perguntar, fala que Jesus está pedindo. Aí, a história é isso. Irmão Flávio, Jesus está entrando em Jerusalém, o jumentinho está assim, ó o jumentinho. Todo mundo está me aplaudindo, rapaz. Ó o jumentinho. Que isso, que festa é essa que fizeram para mim? Deixa eu falar para você. Aí chegou alguém pro jumentinho, o jumentinho mais velho. Ó, tu tá achando que essa festa é para você? Só estão te aplaudindo porque ele está em cima de você, irmão. Quando ele sai, tu é só mais um. Eita glória! Pensa nisso aí um pouquinho nessa noite. Nós só somos alguma coisa porque temos Jesus, irmão. Sem Jesus nós somos tão falhos, irmão. Pecadores. Nós temos que fazer igual o salmista, Senhor, eu sou mais pecador do que meu pai e minha mãe, Senhor. Aquele centurião disse, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas não é pela casa bagunçada, é pela vida dele. Ele olhou para si, sabe, Alexandre? O centurião fala assim, eu não sou digno de recebê-lo. Eu sou autoridade, mas o Senhor tem muito mais autoridade, porque toda autoridade foi dada para Jesus, tanto no céu como na terra. Jesus é Deus. E aquele centurião olha para ele e fala assim, eu sou pecador. É isso que Deus quer ver em nós. Deus não quer ver grandeza, soberba, vaidade no meio da igreja. O que Deus quer ver no meio da igreja? Um povo humilde. E o que é humildade? Não é ser pobre. Humildade é você reconhecer o seu estado. Porque tem muita gente que é pobre, mas é soberbo, é prepotente, é vaidoso. E tem muita gente rica, com posses, mas com o coração quebrantado diante de Deus, irmão. É o que Deus quer ver em nós. Senhor, eu quero que o Senhor cure, mas, porém, contudo, deixa eu botar uma roupa melhor para te receber, Jesus. Tem muita gente que quer que Deus cure. Tem muita gente que quer que Deus faça isso, aquilo, outro, mas quer ensinar para Jesus como ele tem que fazer. Deixa ele fazer do jeito dele, na hora dele, como ele quiser. Eu amo esse Jesus, irmão. Mas como eu aprendo com esse centurião? Ele olhou para ele. E a minha reflexão nessa quinta-feira à noite, irmãos, olha para você hoje. Olhe para a tua vida hoje. Tira essa mágoa, essa tristeza, esse rancor, essa raiva, aquele complexo, irmão. Quer ver algo que o diabo entra na nossa vida? É um complexo que nós temos. É um complexo de vira-lata. É um complexo de vaidades que tem dentro de nós. Aí o diabo fica só trabalhando nisso. Mas hoje você vai falar, Senhor, tu já estava conversando com a irmã. Aí eu falei para a irmã, vai acontecer isso na sua vida, glória a Deus. Ela, não, mas cheio de complexos. Fala, me cura hoje, Jesus.
Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas limpa tudo aqui hoje, limpa tudo. Limpa tudo, limpa tudo nessa noite, Jesus. Oh, glória. O Senhor está aqui nessa noite. Aí ele disse, versículo 8, Senhor, eu não sou digno de responder o centurião. Senhor, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas apenas mande com uma palavra. O que eu gosto dessa palavra de Jesus falando, o centurião falando para Jesus, eu não sou digno. Lembre-se disso. O centurião, cidadão romano. Jesus, judeu. O romano não era judeu. O servo também não era judeu. Os discípulos de repente estão ali. Como é que aquele homem romano, o Império Romano era o império do poderio bélico, que ocupou aquela região. Mas sabe o que eu aprendi? Jesus, Deus, não faz acepção de pessoa. Romanos capítulo 10, versículo 13 diz que, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar. Rapaz, o romano, centurião, ele invocou o nome do Senhor, irmão. Por isso que lá na frente vai falar assim, ó, vai ter gente que vai vir do Oriente, do Ocidente, vai clamar e vai receber cura, irmão. Porque quem crê no nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. O que eu prego, o primeiro ponto que eu falei para vocês é uma oração intercessória. Segundo ponto, Deus não faz acepção de pessoas. E o terceiro ponto, eu termino aqui. Aquele homem disse, manda uma palavra. Diga glória a Deus por isso. Uma palavra. Eu não sei como é que você está hoje, mas uma palavra de Deus é tudo. Toda vez que eu estou... Porque toda vez que eu prego, irmãos, lembre-se disso. Antes de um pastor pregar, primeiro Deus falou com um anjo, com um pastor, seja lá com um pregador, seja missionário, seja presbítero, diácono. Deus fala com a pessoa pregar para a igreja. Eu falo sempre, o que cortou aí, está cortando aqui também, né? E o que eu aprendi? Toda vez que eu vou para a igreja, eu falo, Senhor, fala comigo. Se necessário for, até num ponto e vírgula. Deus fala. Então uma palavra de Deus, palavras são poderosas. Palavras matam, palavras trazem vida. A psicologia vai dizer que palavras machucam muito mais do que golpes. Você pode dar um soco numa pessoa, vai machucar naquele momento, mas uma palavra que você lançou para aquela pessoa pode trazer vida ou trazer morte para aquela pessoa. Então por isso que aquele homem disse, Senhor, manda uma palavra. Aquele homem era centurião, mas ele mesmo sendo um centurião romano, ele tinha convicção e ele creu que através da palavra que Deus fez todo o universo. Deus disse, haja e ouve. Uma palavra que Deus libera para a minha vida e para a tua vida, tudo se transforma. Uma palavra que o Senhor liberar agora, nessa noite, tu vai chegar na tua casa, irmão. Eu gosto dessa palavra por isso. Porque toda vez que eu prego algo dessa palavra, Deus libera uma palavra para minha casa. Uma palavra que Deus libera hoje, Flávio, a atmosfera da sua vizinhança tem que perceber a glória de Deus na tua vida. Uma palavra. Palavra, irmão, não é palavra, irmão. Nós estamos vivendo um tempo meio estranho no Brasil. Ele é uma autoridade. Eu ia falar que é o carequinha, não é o irmão Alexandre, não é o irmão Antônio, não. É um outro careca no Brasil, sabe? Ele é autoridade. Quando ele fala, as pessoas obedecem. É um juiz brasileiro, não é isso? Se ele fala, as pessoas obedecem. Imagina o nosso Deus, que é o Criador do céu e da terra. Ele chama pelo nome cada estrela. Ele conhece cada areia do grão da terra, da praia. Ele coloca os montes desse mundo numa balança de precisão. Ele pega todas as águas do oceano e põe na palma de sua mão. Ele chama à existência aquilo que não existe.
O Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. Por isso eu gosto de chamar ele de o grande El Shaddai, o Deus que tem todo o poder. A Bíblia chama ele de Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Irmão, existe uma guerra no mundo celestial, sim, maior é o que está conosco. 1/3 dos anjos caíram, mas a maioria ficou do lado dele, irmão. E quem guerreia por nós é poderoso. É o que eu creio nisso. Eu creio, Senhor, eu creio. Uma palavra tudo muda. Uma palavra, Senhor, eu estou por uma palavra hoje. Senhor, Tu sabes como é que está o meu coração e o coração do Teu povo. Uma palavra que o Senhor manda, Pai. Uma palavra que o Senhor manda, tudo se transforma, Senhor. Se renova, se multiplica, traz alegria, Senhor. Aquele homem disse: Senhor, manda uma palavra. Uma palavra. Porque no haja houve, haja luz, houve luz. Haja cura, vai haver cura. Haja transformação, haverá transformação. Eu gosto quando a Maria, em João capítulo 2, chega para os serventes daquele casamento e disse assim: ó, fazei tudo o que ele mandar. Aí aqueles serventes fizeram tudo que Jesus mandou. Enche os potes. Jesus falou assim: enche os potes. Eles encheram. Água transformada em vinho. Jesus pode transformar água em vinho. Jesus pode ressuscitar o morto. Lázaro, saia. Lázaro saiu andando, irmão. O que eu peço a Deus nessa noite, Senhor, enche o nosso coração de fé, para que nós possamos crer no sobrenatural. Lembre-se isso na tua vida. Anote isso na tábua do teu coração. Fala com Deus todo dia quando você acordar: Senhor, o natural eu vejo todo dia. Eu quero ver o teu sobrenatural sobre a minha vida. Anote isso na tábua do teu coração. Irmão, olha, esse mundo está querendo nos deixar incrédulo. Esse mundo quer colocar incredulidade dentro de nós. Eu não aceito a incredulidade. Eu aceito o sobrenatural de Deus na minha vida todo dia. Eu quero ver o sobrenatural de Deus. Eu não aceito viver sem viver o sobrenatural de Deus. Tem uma linha na teologia aí do sensacionalista que acredita que os dons cessaram. Eu não acredito, irmão. Eu acredito que o meu Deus, Ele continua operando. O Deus de Elias está em nosso meio. Ele manda fogo e consome. O Deus de Salomão está em nosso meio. O Deus de Daniel. O Deus de Abraão. O Deus de Jacó. O Deus de Isaac. O Deus de Paulo. Manda meu lenço lá que vai ter gente curada. O Deus de Pedro. Olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O Deus de Silas está em nosso meio. O Deus de Timóteo. O Deus de João está em nosso meio. O Deus de Billy Graham está em nosso meio. O Deus de William Seymour da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, que fez o Pentecoste vir para o Brasil. O Deus de grandes homens do Brasil, irmão. John Wesley, Charles Spurgeon. O Deus desses homens continua sendo nosso Deus. Eu quero ver essa glória em nosso meio, irmãos. Eu preciso, e nós temos que crer. Aquele centurião: Senhor, manda uma palavra. Uma palavra. Isso revela que o centurião confiava que Jesus pudesse curar à distância. Aquele homem está dizendo assim: Jesus, eu creio que tu pode curar à distância. Eu creio que para o Senhor não tem limitação de centímetros, milímetros, metros, quilômetros. Irmão, não tem limitação para Deus. Levanta tua mão e fala assim comigo: eu sou limitado, mas o Deus que eu sirvo não é limitado. Fale isso para você mesmo nessa noite: o Deus que eu sirvo não está limitado. Sabe o que eu aprendi? Que eu não vou limitar o Deus que não é limitado. Não limite o Deus que não é limitado. Confia, creia, exerça a tua fé, porque Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Rapaz, consegue conceber isso na tua faculdade mental? Ele pode fazer muito mais do que pedimos e pensamos.
Penso, logo existo. Não é isso que vai nos ensinar a humanidade, a filosofia desse mundo? Penso e existo. E aquilo que eu não penso, ele pode fazer. Você nem pensou, ele já está fazendo. Nem cogitou na tua mente. A palavra nem saiu da minha boca, ele já sabe. Salmo 139. O Deus que nós servimos, ele não está limitado. Me fugiu o nome agora, mas eu vou lembrar que o nosso Deus, fugiu o nome da tua sogra agora. A Dona Heloísa, sabe o que Deus fala para mim hoje? Que você ainda não contemplou o que Deus quer fazer na tua vida. Você nunca viu. A Bíblia fala assim, ó. Você nunca viu? Você nunca ouviu, nem contemplou o que Deus tem aquilo para aqueles que o amam. 1 Coríntios vai falar sobre isso. Você tem noção do que é isso? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Irmã Carmen, meu Deus. Nem olhos viram. O meu olho, o meu olhar humano, a minha limitação, eu só consigo ver o que está nessa parede. Eu não consigo saber o que está atrás dessa parede. Eu só consigo saber o que está atrás da parede porque eu fui lá do outro lado. Mas Deus está falando para mim e para você que o meu olho, o teu olho nunca viu, nem jamais entrou no teu coração o que Deus tem para você. Para aqueles que o amam a Deus. Alexandre, é grande. Levanta tua mão e fala: Senhor, eu creio, Pai. Faz de novo, Jesus, em nosso meio. Abacuque disse: aviva a tua obra em nosso meio, Jesus. Aviva, Pai. Aí eu preciso correr porque o tempo é curto. O centurião falou: manda uma palavra. Aí ele vai explicar. Versículo 9, eu preciso ler o versículo 9. Porque também sou homem sujeito à autoridade. Fala assim: sujeito à autoridade. Eu sou sujeito à autoridade. A Bíblia fala, irmãos, e eu falei isso hoje para minha esposa, tá? Toda a autoridade é constituída por Deus na terra. O Lula foi constituído por Deus. Há 4 anos atrás, Deus constituiu o Bolsonaro. Na Rússia, o Putin. Na Ucrânia tem outro. Nos Estados Unidos tem o Biden. E assim vai. Essas autoridades não pegaram Deus de surpresa. Deus que permitiu eles estarem lá. Deus levantou Ciro para usar a favor e contra o seu povo. Deus levanta, Deus abate. Nada foge do controle de Deus. Uma coisa que nós temos que ser é obedientes às autoridades. Eu estou debaixo de uma autoridade. A Igreja Nova Vida tem autoridade. Tem os bispos, tem o meu bispo Martim Lutero. Acima do bispo Lutero tem o bispo Miguel. Sou pastor, tem os diáconos, tem um decano. Tem toda uma hierarquia. E quando eu não sou obediente à autoridade, eu sou rebelde. E rebelião é também comparada à feitiçaria. Se nós não tivermos sabedoria, nós demos liberdade para a rebeldia em nossos corações. Então esse homem está nos dando uma aula de o quê? Sujeição, obediência, submissão. Precisamos ser submissos às nossas autoridades. Aí ele nos dá uma aula. Olha que interessante o versículo 9. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados, as minhas ordens. Mas ele fala antes de ele falar que tem soldado, ele falou assim: eu também estou debaixo de uma autoridade. Ele reconhece as autoridades. Aí a Bíblia fala: tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vá, e ele vai. A outro: venha, e ele. Aí agora ele diz: e ao meu servo, ele diz, ó, além de ter soldados, eu tenho escravos, eu tenho servos. Faça isso e ele faz. Aí Jesus, preste atenção no versículo 10. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado. Repita comigo essa palavra: admirado. O que você tem feito para atrair a admiração de Deus? Meu Deus, você é forte, Flávio. Carmen, o que você tem feito para atrair a admiração de Deus? Alexandre, você tem conseguido atrair a admiração de Deus para a tua vida? Todo mundo vai para aquele caminho, mas Deus falou que não é para você ir. Você faz ao contrário? Você é mais um na sociedade ou você tem ido na contramão da sociedade? Porque toda vez que eu vou na contramão da sociedade, eu consigo atrair a admiração de Deus. Porque todo mundo está indo para a direita, eu vou para a direita. Não, dizem por aí que a voz do povo é a voz. Mentira, irmão. Totalmente mentira. Nunca foi.
O povo gritou: solta Barrabás. Entende o que eu estou falando? Aquele homem foi contra a lógica. Ele fez o que ninguém fez, ao ponto de atrair a admiração de Deus. Nossa! Mas todo mundo, a sociedade é assim, se alguém te feriu, você fere também. Se alguém falou mal de você, você fala mal do outro também. Mas toda vez que você vai na contramão da sociedade, você atrai a admiração de Deus, porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Você entende isso? Aí Deus fica admirado das nossas atitudes. Aí a Bíblia fala: ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse ao que os acompanhavam: em verdade lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Jesus está falando assim, no meio do meu povo, no meio do povo que era para encontrar, eu não encontrei. Aí eu faço uma pergunta para a igreja, versículo 12. Olha que interessante, ele diz, versículo 11: digo a vocês que nem mesmo em Israel, versículo 11, digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac, Jacó, no reino dos... Deixa eu explicar isso para a igreja rápido, que o tempo é curto. Jesus está falando que no meio do povo dele, no meio do seu povo, criou-se uma religiosidade. O homem tentando se conectar com Deus através das suas forças. E eles criaram uma religião fria pela letra. E eles já não viviam por fé. E Abraão é chamado pai da nossa fé. Deixa eu explicar para a igreja. Tem muita gente que vai entrar por aquelas portas, vão chegar depois da gente e vão receber promessas, porque vão vir com o coração quebrantado diante de Deus. E Deus interage num coração quebrantado. Mas tem muito, por isso que eu comecei da pregação, falei assim, além de abrir a Bíblia, abre o teu coração. Porque tem muita gente que está aqui dentro. E quando eu falo aqui dentro, não me refiro somente a esta igreja, mas em muitas igrejas. Isso já foi comprovado, que quem chega com mais alegria. Que tem muita gente que já está e tomou forma, se conformou. Paulo diz, e não vos conformeis. Mas não é só com o mundo? Sim. A igreja está onde? No mundo. Aí as pessoas entram dentro da igreja, começam a se tornar religiosos. É um entre e sai, mas não tem um coração quebrantado. Aí Jesus está dizendo assim, vai vir pessoas com mais sede e com mais fome. Por isso que eu peço a Deus, Senhor, eu não quero perder o meu primeiro amor. Porque no momento que você perde teu primeiro amor, tu se torna um religioso. E a religião por si só, humana, é morta. Por isso que a verdadeira religião é Cristo. Deus nos conectando com Ele através de Cristo. Não é nós nos conectamos com Deus, porque o homem por si só, ele não consegue. Não existe músicas que nós viemos a fazer que vai nos conectar com Deus. Por isso que nossos louvores têm que ter Jesus. Porque se nosso louvor não tem Jesus, não tem conexão com o céu. Porque tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem está entendendo, diga um amém. Aí, irmã Carmen, Jesus está falando assim, vai chegar outros, mas com o coração quebrantado, crendo. Por isso que eu peço, Senhor, não retire de nós o teu espírito, mas renova dentro de nós um espírito inabalável. Fala assim comigo, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Não retire de mim o teu espírito, mas renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque, irmão, nós temos que ter cuidado. Tem muita gente religioso. É porque eu canto, é porque eu faço, é porque eu prego. Uma vez me perguntaram, pastor, tu é novo convertido? Eu falei, tem 16 anos que eu voltei para Jesus, mas eu não quero perder o primeiro amor. Não posso, porque se eu perder o primeiro amor, me torno um religioso, um profissional do púlpito, frios, sem transmitir o amor de Deus, a alegria de Deus. Pregar papagaio prega, sabia disso? Bota uma musiquinha para o papagaio ouvir o dia todo, ele vai cantar, ele vai verbalizar, mas nele não tem unção, não tem essência. Sabe o que Jesus está falando para a gente aqui, cuidado,
para vocês não ficarem dentro do meio e não viverem o sobrenatural. Isso aqui é um alerta para a igreja, porque às vezes, irmã Carmen, está dentro, mas quem entra, entra mais quebrantado. Quem entra, entra mais sensível. Cuidado para a igreja não tirar a tua sensibilidade. E quando eu falo igreja, não é o corpo de Cristo, mas a religiosidade das pessoas. Quem entendeu, diga um amém. Por isso que eu peço, Senhor, me dá um coração novo. Tira de mim um coração de pedra e me dá um coração de carne, Pai. Eu falei no domingo, na quinta-feira passada, quer ver quando a gente está religioso? Quer ver o religioso? Ele entra na igreja, calça do pastor é verde, olha para o cabelo do pastor, olha para a camisa do pastor, olha para os louvores. O religioso olha para tudo. Só não preste atenção na unção que está sendo derramada aqui nessa noite. Eu não quero ser religioso, Pai. Eu quero olhar para Ti. Eu quero ver o Senhor falando no nosso meio. Eu quero ver a Tua graça. Por isso, toda vez que eu chego na igreja, irmão, seja onde for, eu dobro o meu joelho e falo: Senhor, faz de novo, Pai. Senhor, que eu possa ver o Senhor ministrando em nosso meio, que eu possa ver o Teu amor em nosso meio, que eu possa ver a Tua unção em nosso meio. O Senhor está em nosso meio. Aí Jesus fala, versículo 12, é um versículo muito duro, mas é necessário ouvirmos. Versículo 12: mas os filhos do reino serão lançados aonde? Fora. Versículo 12, quem está com o versículo 12, diga um amém. E diminuiu o amém. Quem está no versículo 12, diga um amém. Versículo 12 diz: mas os filhos do reino. Meu Deus, que palavra é essa, né, irmão Alexandre? Os filhos do reino serão lançados aonde? Para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger. Fala, misericórdia. Fala comigo, misericórdia. De um tempo para cá, sabe qual é a minha oração a Deus? Tenha misericórdia, Pai. Porque se Deus fizer justiça, irmão, a espada passa. A minha oração de um ano para cá: tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Porque é a justiça de Deus, irmãos. É a justiça de Deus. Não é que eu estou lutando contra a justiça de Deus, não é isso. Mas o que eu tenho pedido a Deus todo dia é misericórdia. Porque tem gente que está dentro, que não vai entrar. Quem está entendendo, diga amém. Não podemos brincar de ser igreja. Não podemos brincar de ser crente. Não podemos brincar de evangelho. Não podemos baratear a graça. Não podemos vulgarizar a ceia. Não podemos achar que a ceia só é isso ali eu faço. Não, é um memorial. Eu tenho que olhar para ele e falar: foi o sangue de Jesus que foi derramado. Quem está entendendo, diga amém. Mas os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas. Ali não haverá choro. Ali haverá choro e ranger de dentes. Versículo 13, eu termino dizendo: então Jesus disse ao centurião: pode ir, e seja feito conforme você crê. Conforme você. E na mesma hora, fala assim, na mesma hora. Fala assim, na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Enquanto nós estamos aqui, nessa mesma hora, Deus está curando nossa casa. Enquanto nós estamos aqui, nesses exatos minutos, horas que nós estamos aqui, nesse exato momento que nós estamos aqui orando, clamando, buscando a Deus, o Senhor está visitando nossos entes queridos. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor está visitando a nossa casa. Enquanto nós estamos aqui, Deus está indo em cada cantinho. Eu creio, porque uma palavra dele é poderosa para a nossa vida. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor já mandou. Rapaz, eu não oro a anjos, eu não clamo a anjos, eu não chamo os anjos pelo nome, eu oro a Deus e Deus envia anjos. A Bíblia fala que os anjos estão à disposição de Deus para nos servir.
Enquanto nós estávamos aqui, irmão, tem anjo de Deus de fogo, com a espada, sabe? Satanás tentou bater na tua porta. Na verdade, ele não bate na porta, ele tentou entrar, mas tinha um homem de branco lá dentro, sabe? Tem um louvor que eu gostava quando eu era criança, que dizia assim: há um homem de branco dentro da congregação, tem um homem de branco com um cântaro na mão. Rapaz, dentro da nossa casa tem homem de branco, tem anjo, sabe? Se a gente puder, irmão, ó glória, se eu e você pudéssemos contemplar os anjos guardando a minha casa, a tua casa, a minha família, a tua família, irmão, eu já estaria dando glória, aleluia, louva. Rapaz, Satanás está furioso, tentando te destruir, irmão. Você vai para casa, aí você entra no carro, aí tem Deus te livra de acidente, livra da morte, da bala perdida. É anjos de Deus guerreando, porque uma palavra de Deus é poderosa, irmão. Uma palavra de Deus, ele guarda a nossa casa. Aí a Bíblia diz que naquela mesma hora, enquanto o centurião falava com Jesus, você não pegou isso não, eu vou falar para você. Enquanto você estava aqui falando com Jesus, e como é que a gente fala com Jesus na igreja? As nossas orações. Enquanto a gente estava aqui louvando a Deus, a gente estava falando com Ele, irmão. Porque enquanto o louvor sobe, a glória desce. Enquanto a gente estava aqui na hora do louvor, Alexandre, sabe? E eu ali, porque irmãos, eu não sei, cada um tem o seu culto particular com Deus. Mas sabe o que eu faço toda vez que eu chego na igreja? Senhor, não é só mais um louvor. É a única oportunidade que eu tenho, de repente a última, de te louvar. Então recebe, Pai, meu louvor. Recebe a minha adoração, Pai. Não deixa que eu me torne um frio, Pai. Senhor, não deixa que esse título, não deixa que esse PR e o ponto na frente do nome que o Senhor me deu, porque não foi minha mãe, foi o Senhor que colocou esse nome, porque o Senhor já me chamava pelo nome antes mesmo de eu ser uma substância informe. Não deixe que esse título eclesiástico venha travar minha adoração, meu irmão. Não deixe que esse tempo de igreja deixe você frio no louvor, porque enquanto a gente está louvando, o Senhor está recebendo, e nós estamos sendo curados, libertos, transformados, renovados por Deus aqui nessa noite. É quinta-feira da unção, irmão, mas eu estou sentindo uma glória de Deus aqui nesse lugar, uma atmosfera, sabe? Pastor, parece que tu está pregando para uma multidão. Eu estou pregando para muito homem de Deus aqui nessa noite. E o Senhor está visitando casas aqui nessa noite, porque uma palavra, naquela mesma hora, a Bíblia diz, enquanto ele falava com Jesus, vou entregar para você, enquanto você estava levantando a sua mão para adorar, naquela hora, naquele momento, enquanto você orava, naquele momento o Senhor estava derramando cura, libertação, restauração, transformação naquela casa. A pombagira teve que bater em retirada, Zé Pilintra teve que correr, Exu Caveira disse, aqui nessa casa eu não posso entrar, porque eu não tenho liberdade. Ei, Maria Bulambo, nessa casa não, nessa casa ela não pode. Ei, fizeram encruzilhada, mata fechada, pode pegar tudo, pode ter feito cabeça, em nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus é poderoso, irmão. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Porque enquanto a gente estava aqui, Deus estava visitando casa, irmãos. Quem crê nessa palavra, diga um amém nessa noite. Se coloque de pé comigo nessa noite, chorar por você nessa noite.